A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por mais de 2 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não só isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios do sol de tal forma que pareciam joias gigantes. Uma estrutura magnífica que ainda se ergue altiva após milhares de anos, é uma maravilha por si só e também um mistério. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, pode durar apenas 20 anos se não for regularmente e diligentemente mantida. E assim, a questão que persiste ao longo desses anos é: quem construiu as pirâmides? Seriam os humanos capazes de construir algo de escala tão massiva? Ou teríamos recebido ajuda externa? E por que sua construção era tão importante? Ela servia a um propósito maior? No vídeo de hoje vamos levá-lo a uma jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam, que intrigaram até a mente do grande Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-las para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao canal Eu Tenho Curiosidade. É hora de explorar. Localizada na zona habitável de uma estrela um tanto solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. Como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Desde criança, ele era fluente em 8 idiomas, realizava cálculos integrais e diferenciais mentalmente e recitava todas as epopeias siberianas de memória. Ele também inventou a represa hidrelétrica, a iluminação neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentou com engenharia criogênica antes que se tornasse conhecimento público. Além disso, descobriu a frequência ressonante da Terra, algo que só foi confirmado corretamente 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é responsável direto por cerca de 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior, e as investigou durante toda a sua vida. Ele se perguntava se elas não seriam gigantescos transmissores de energia. Uma ideia que coincidiu com suas pesquisas sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica que poderia ser aproveitada. Ele olhava para a Terra como se fosse um gigantesco gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, de onde poderia ser produzida energia ilimitada. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, detalhando projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que poderiam captar energia da ionosfera. Seu projeto em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está o ponto. Após sua misteriosa morte, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos leva a perguntar: será que Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele realmente sabia o segredo da Grande Pirâmide? O sistema de Tesla teria colocado o mundo em uma profunda recessão, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia se baseava na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, oferecendo inúmeras fontes de receita e empregos. O sistema sem fio de Tesla eliminaria tudo isso, assim como as usinas de energia. O sistema elétrico convencional que criava uma fonte de receita entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer forma, a qualquer custo, porque Tesla inventava algo simplesmente diferente e fora da zona de conforto dos capitalistas da época. O tamanho das pirâmides é alinhado com tanta precisão que somente a engenharia humana moderna pode igualar. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide utilizaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 500 milhas de distância.
O lado externo da pirâmide costumava ser coberto com calcário branco brilhante, polido e encaixado tão firmemente que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ainda surpreende. Agora, aqui está uma informação interessante. Um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias, porque possui uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Ao comprimir quartzo, é possível fazer eletricidade fluir através dele. E adivinhe só, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a grande pirâmide poderia gerar uma quantidade tremenda de eletricidade. No documentário da Netflix de 2016, O Código da Pirâmide, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vinham à Grande Pirâmide para obter energia saudável. Muitos relatos de pessoas que escalaram a pirâmide envolvem pequenas, mas perceptíveis mudanças na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choques elétricos. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado William Siemens chegou ao cume plano e assentado. Ao alcançar o topo, um de seus guias observou que, quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um ruído agudo. Siemens levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia, criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, o que explica por que os antigos construtores da pirâmide aproveitaram a água no planalto de Gizé. Até a forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que as usinas de energia das pirâmides eram e são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas não respondidas sobre as várias teorias de como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída em cima de um aquífero com barras de cobre e ferro, estendendo-se até a água. Em seguida, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também é construída sobre um aquífero, e canos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertos lá. Se a pedra do cume fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide pura. E assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída, e ninguém sabe quem fez isso, mas você pode facilmente perceber que o motivo era malicioso. Imagine como o mundo seria hoje se Tesla tivesse implementado com sucesso seu projeto. O pouso na Lua poderia ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que estamos atualmente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no Eu Tenho Curiosidades, porque juntos exploraremos muito mais.